Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guiba Gestan, sou teu professor de Física e nesse vídeo a gente vai falar sobre força elétrica, sobre lei de Coulomb, mas dessa vez vamos abordar a relação que existe, as proporções que existem entre a força elétrica e as grandezas envolvidas no cálculo da intensidade dela, tá bom? Então acompanhe o vídeo até o final. Se você gostar, por favor, deixa um like para mim aí no final do vídeo, tá? Qualquer dúvida que você ficou, qualquer sugestão, por favor, vá lá nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, tá? É muito importante se você já é meu aluno e também se você não for, seria muito legal que você se inscrevesse aqui. Beleza? Então bora pro vídeo. Então, galera, antes de começar aqui a resolução, eu separei aqui no cantinho a lei de Coulomb, que a gente já viu na aula anterior, né, na resolução anterior, melhor dizendo, só que a gente utilizou ela sabendo os valores aqui da constante, das cargas, da distância, e achou um valor, né, para quanto valia a intensidade da força elétrica. Aqui, nós vamos fazer uma relação de proporcionalidade muitas vezes, para saber quantas vezes maior ou menor fica a força. Então eu separei aqui, né, as proporções que existem entre a força elétrica e as grandezas aqui envolvidas. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, só que não é o produto das cargas, é o produto do módulo das cargas, certo? Então aqui não me importa o sinal, certo? Só me importa o quanto eu tenho de carga, quanto vale aquela carga, tá? Independentemente se é positivo ou se é negativo. E a força elétrica também é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, o que acontece com a distância, acontece o inverso com a força, I elevado ao quadrado, certo? Como é que é isso? Se a força elétrica, se a distância aumenta, a força elétrica diminui. Se a distância diminui, a força elétrica aumenta, né? Isso está explicado no fato que elas são inversamente proporcionais, mas aí a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o quanto que aumenta a força se a distância diminui? Bom, é sempre o quadrado de vezes do quanto variou a distância. Então, um exemplo muito direto aqui. Se a distância diminui 3 vezes, a força elétrica aumenta o quadrado do quanto a distância diminuiu. Foi o quadrado de 3, que é quanto? 9. Então a força ficaria 9 vezes maior, tá bom? Então, relembrada essa parte, nós podemos ir lá para a resolução da nossa questão. Considere duas partículas 1 e 2 imóveis e carregadas eletricamente que se encontram separadas por uma distância inicial d. É correto afirmar que, e aí ele vai fazer aí 1, 2, 3, 4, 5 afirmações para ti, e tu vai ter que decidir quais são as corretas, assinalar e depois somar tudo no final, tá bom? Então, já que ele começou me dando uma situação inicial, é sempre importante que você comece desenhando o que ele te falou, tá? Então você vai lá e desenha o que ele te falou. Por quê? Porque aqui é tudo muito abstrato, né? E só está escrito ali naquele enunciado inicial. Então, a melhor coisa que você pode fazer é desenhar. Ele falou que tem a carga 1 e a carga 2 e elas estão a uma distância d entre si, né? Então eu tenho a carga Q1, eu tenho a carga Q2, eu não sei qual é o sinal, eu não sei qual é o módulo de cada carga, tá? Mas eu sei que tem a carga Q1 e a carga Q2, elas estão a uma distância d. Pronto, agora eu posso ir lá para analisar quais são as afirmações que ele me diz, né? Que ele me traz. 1. A distância d, o módulo da força eletrostática entre as partículas é o mesmo, independentemente do sinal de suas cargas. Corretíssimo. Por quê? Porque o sinal das cargas não influencia no módulo, certo? Para que o sinal das cargas serve? O sinal das cargas serve para definir se essas forças são de atração ou de repulsão, certo? Então, digamos que aqui fosse 8 Coulomb e aqui 2 Coulomb, certo? Positivos. As forças seriam de repulsão, concorda comigo? Então, teria duas forças aqui de repulsão. E aí, eu tenho que entender uma outra coisa, né? Então, lembra que eu falei que era 8 e 2? Qual que é o produto com 8 e 2? É 8 vezes 2 que dá 16, né? Certo? Agora, vamos lá. E se fosse 8 e menos 2? Bom, se fosse 8 Coulomb e menos 2 Coulomb, a força seria de atração, porque cargas de sinais opostos se
atraem, né? Então eu tenho uma força de atração aqui entre as duas. Qual que é o produto do módulo de 8 e menos 2? É 8 vezes 2 que dá 16 também. Então o módulo não se altera, né? A intensidade da força não se altera. O que vai alterar aqui é o sentido das forças. Então a 1 está corretíssima. 2. Se a carga da partícula 1 dobrar e a carga da partícula 2 for reduzida à metade, o módulo da força eletrostática entre elas diminuirá de 4 vezes. Vamos ver então a afirmação 02 aqui para gente. Inicialmente, o que eu tenho? Inicialmente, eu tenho um produto entre o módulo das cargas que é Q1 vezes o Q2, certo? E depois, o que eu vou ter? Eu vou ter uma alteração nessas cargas aqui. Ele me fala que a carga 1 dobra, então vira 2Q1, e a carga 2 cai pela metade. Então veja você aqui, ó, que eu tenho 2Q1 vezes meio Q2. Se eu multiplicar esse 2 aqui por esse 1 meio que está multiplicando o Q2, veja que eu consigo simplificar. E sobra o que para mim? Sobra Q1 vezes Q2, que era exatamente o que eu tinha no início. Então, se o produto das cargas permaneceu o mesmo em módulo, eu tenho que entender que a minha força permanece a mesma também. Então, ela não vai diminuir, muito menos aumentar, tá bom? Aqui ela falava que ela diminuiria 4 vezes. Não vai diminuir, vai permanecer a mesma. Vamos lá para 0,4 agora. 0,4. A 0,4 fala assim: quando a distância entre as partículas é reduzida à metade, o módulo da força eletrostática entre elas aumenta 4 vezes. Vamos treinar aquilo que eu te ensinei antes ali, que eu só falei contigo, né? A respeito dessa relaçãozinha aqui, ó, que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então vamos lá, ó. Ele me falou que a distância é reduzida, certo? Então eu sei que a distância diminui. Beleza. Se a distância diminui, o que a força faz? A força aumenta. Até então, aqui está certo, porque ele fala que a distância vai ser reduzida, então a força aumenta. Agora eu quero saber quantas vezes, certo? Então, ele me falou que a força reduziu a metade, ou seja, ela diminuiu 2 vezes. O quanto que a força aumenta? A força vai aumentar o quadrado disso aqui, certo? Quanto que é o quadrado de 2? É 4. Então, realmente, a força aumenta 4 vezes. Eu gosto de fazer sempre em 2 etapas, né? Porque aí eu consigo definir se a força aumentou ou diminuiu. Isso me ajuda a eliminar algumas alternativas em algumas questões, tá? E depois eu vejo o quanto que ela aumentou ou diminuiu, né? Eu sempre pego o que aconteceu com a distância e elevo ao quadrado, tá bom? Então aqui eu elevei esse 2 ao quadrado e cheguei no 4 vezes. Isso quer dizer que a 4 está correta. Vamos para 0,8. 0,8. Quando a distância entre as partículas é aumentada de 3 vezes, o módulo da força eletrostática entre elas diminui de 3 vezes. Vamos lá. Se a distância aumenta, a força diminui. Mas quanto que ela diminui, galera? Essa é a questão, né? O quanto que ela diminui. Vamos lá, ó. A distância aumenta. Isso quer dizer que a força diminui. O quanto que ela diminui? A distância aumentou 3 vezes, então isso aqui vai ter que ser elevado ao quadrado. A força diminui 9 vezes, certo? Então não é os 3 vezes lá que a gente tinha na afirmação, né? Eu já consigo eliminar essa afirmação aqui. Então a 2 e a 8 não são corretas, certo? E agora eu vou ter que analisar a 16. A 16 fala assim para mim, ó. Se as partículas tiverem cargas e sinais opostos, a força eletrostática entre elas será atrativa. Exatamente, isso a gente viu lá no primeiro vídeo que tem aqui nesse canal, né? Fala sobre força de atração e repulsão. Então, se você quiser lá dar uma olhada, lá você tem, né, o princípio da atração e repulsão, que fala que cargas de mesmo sinal se repelem, em cargas e sinais opostos se atraem. Então, a 16 também está corretíssima. Vou somar tudo que está certo aqui. 16 mais 4 dá 20, mais 1, 21, certo? Esse seria o somatório correto para essa questão. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na próxima que eu separei aqui para você, ó.
E aqui nessa questão, veja que ele me fala o seguinte, ó. Entre duas cargas elétricas iguais a Q1 igual a 8 microcoulombs e Q2 igual a 2 microcoulombs, então já vou desenhando, né? Já vou começando a desenhar elas aqui, ó. Deixa eu desenhar primeiro as carguinhas, depois em cima eu coloco quanto elas valem. Aqui é Q1 e aqui vai ser o Q2, tá? Veja que elas têm uma distância entre elas aqui, que é uma distância D. Nós não vamos fazer aqui sim, vou fazer com um pontilhadinho pra gente. Vou botar aqui, ó. Aqui eu consigo puxar, peraí. Pronto. Aqui tem uma distância D entre elas, né? Aqui é uma distância D. E aqui eu sei que essa vale 8 microcoulomb e essa vale 2 microcoulomb. Atua uma força elétrica com módulo F. Então, tem uma força aqui elétrica de módulo F. Eu sei que essa força é de repulsão, pois o sinal das cargas é o mesmo, né? Ele não me fala que uma é positiva e outra é negativa. Então aqui eu tenho uma força F de repulsão em cada uma das carguinhas, tá bom? Ele fala para mim, analise as afirmações a seguir e de novo, vem com 4 afirmações para decidir quais são as corretas, né? Veja que aqui no final ele pede para mim, em quais situações o módulo da força entre as cargas diminui em relação à situação inicial. Então eu tenho que analisar as alterações que ele vai fazer e ver se a força tem, ou se essas alterações vão causar, né, mudanças que vão aumentar o módulo da minha força ou diminuir o módulo da minha força, tá? Aqui tem uma situação especial que é o seguinte. Primeiro, ele só quer que você descubra em quais situações diminuiu a intensidade dessa força. E segundo, ele está fazendo alterações que não mexem ou só com a distância ou só com as cargas, como a gente viu anteriormente. Aqui, ele está fazendo alterações que, ao mesmo tempo, ele altera o produto das cargas e a distância. Então, no final das contas, você vai precisar descobrir quais são, né, as alterações que fazem com que o teu módulo aumente ou diminua, certo? Então você vai ver quanto que aumentou o produto das cargas, você vai ver quanto que diminuiu o produto das cargas, ou, de novo, com a distância, né? Quanto que aumentou a distância ou quanto diminuiu a distância. E aí você descobre o quanto variou o módulo por cada uma dessas. E aí você vai ver quem que fez a maior variação, certo? Ou se as duas fizeram variações para diminuir, você já sabe com certeza a força diminui. Se as duas fizeram variações para aumentar, com certeza a força aumenta. Mas e se uma fizer para aumentar e outra para diminuir? A gente tem que ver quem que causou a maior alteração, certo? Se a maior alteração foi para diminuir, né, a força, então a força diminuiu. Se a maior alteração foi para aumentar a força, então a força aumentou, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que ele fala em cada uma das afirmações. 1. As cargas foram postas em contato e depois separadas a uma distância d sobre 2. Bom, aí eu vou ter que testar, né? Primeiro lugar, ó, vamos separar aqui um cantinho para ela. Vamos falar sobre a afirmação 1. As cargas foram postas em contato. Tem uma resolução sobre isso aqui, tá? No vídeo que fala sobre processos de eletrização. Então, quando eu coloco cargas em contato, elas trocam cargas entre si até que o potencial delas se igualem, certo? Aqui eu não tenho uma afirmação sobre quais são os raios dessas esferas. Se forem esferas de mesmo raio, aí eu sei que para fazer qual é a carga de cada um no final, você pegaria e somaria os dois e dividiria por 2. Obviamente, se você tem cargas de raios diferentes, aquele que tiver maior raio ficará com maior carga, tá? Então aqui, como eu não sei isso, o problema não me disse, eu posso tentar afirmar algumas coisas, certo? Posso tentar afirmar algumas coisas. Por exemplo, se eu fosse pensar só em divisões aqui com números inteiros de carga, agora é 8 e 2, né? E o produto entre 8 e 2, que é o produto do módulo das cargas, seria 16, né? Então 8 vezes 2 dá 16. Se fossem cargas de mesmo raio, bom, seria... Opa, já ia fazer a conta, né? Seria 8 mais 2 dividido por 2, isso dá 10 dividido por 2, que é igual a 5, ou seja,
cada uma delas teria 5 microcoulomb de carga. E aí o produto ficaria 5 vezes 5, que é igual a 25. Veja que o produto entre os módulos das cargas aumentou. Isso quer dizer que a minha força tem uma tendência a aumentar aqui. Pronto, mas tu falou que se fosse de raios diferentes talvez não ficasse. Como é que eu posso trabalhar daí se eu não sei disso? Bom, vamos trabalhar aqui só com os números inteiros, né? Então, o somatório tem que dar 10, certo? O somatório final tem que dar 10. Então, ou ficaria 1,9, ou ficaria 2,8, que seria o caso inicial, ou ficaria o 3 e o 7, ou o 4 e o 6, ou o 5 e o 5. Se você fizer, 5 e 5 dá 25, 6 vezes 4, 24, 3 vezes 7, 21, né? O 8 vezes 2 aqui dá o 16, que a gente já conhece. E o 1 vezes 9 daria 9, né? Então, beleza. Veja que dessas, a única possibilidade seria ficar 1 vezes 9 e ela não diminuiria, né, nem até a metade do que eu tinha de módulo de intensidade. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma outra parte da afirmação, que diz que elas foram separadas por uma distância que é d sobre 2, ou seja, a distância diminui. Se a distância diminui, a força aumenta. Quantas vezes? O quadrado do quanto diminuiu a distância. Então, se a distância diminui 2 vezes, ficou horrível esse meu 2, né? Se a distância diminui 2 vezes, a força aumenta o quadrado de 2, que é 4 vezes. Então, quer dizer que aqui eu terei um módulo de força que com certeza aumenta, certo? Porque só pela variação da distância a força aumenta 4 vezes, e aqui, não importando quais seriam as dimensões das cargas, dos corpos eletrizados, eu teria muito provavelmente um produto das cargas maior do que inicialmente. Então aqui eu tenho certeza que a minha força aumenta. Essa daqui não pode ser levada em consideração para a minha resposta final, porque ali ele pediu só as que a força diminui, tá? Vamos ver o que ele fala na 2. Na 2 ele fala assim: triplicou-se simultaneamente o valor de Q1 e a distância D, e reduziu-se Q2 à metade. Então vamos lá, primeiro ele triplicou o valor do Q1, então virou 3Q1, e ele triplicou também a distância, certo? E ele falou que o Q2 ele reduziu a metade. Então, o produto que eu tinha inicialmente, sem olhar para o 8 e para o 2 aqui, né, é Q1 vezes Q2, certo? E aí vamos lá. 3Q1 vezes Q2 sobre 2 dá 3 meios de Q1, Q2. O 3 meios é um valor que é maior que 1, certo? É maior que 1. Isso aqui daria 1,5, né? Isso quer dizer que a minha força, por conta apenas da alteração, cuidado com o que eu falo, tá? Apenas pela alteração do produto das cargas, ficaria 1,5 vezes maior, certo? Ficaria 1,5 vezes maior. Mas isso é só o que está acontecendo por conta da alteração das cargas. Eu tenho que pensar também no que acontece com a distância. Então vamos lá, a distância eu ainda não analisei, vou analisar agora. A minha distância, ela aumentou 3 vezes, então vamos começar. Se a distância aumenta, a força diminui. Opa! Então pode ser que essa diminuição na força, por conta da alteração da distância, seja maior do que a variação por conta da mudança das cargas. E se a distância diminui mais, se a força diminui mais proporcionalmente, né, por conta dessa variação de distância, do que esse 1,5 vezes aqui, aí com certeza a minha força diminui. Depois eu vou te mostrar uma maneira de fazer isso com a fórmula, tá? Então vamos lá, a distância aumenta 3 vezes, isso quer dizer que a força diminui o quadrado de 3, que é 9. Então tu concorda comigo que esse 9 vezes menor vai ser maior, tem como eu chamo, né, as vontades de aumentar ou diminuir, vai ter uma vontade maior de diminuir do que esse 1,5 vezes que aumentou? Então eu tenho certeza aqui na 2 que, vou até marcá-la já aqui, que nesse caso a minha força vai diminuir. Mas eu não consigo fazer assim, eu quero ver através da fórmula. Tem como fazer? Tem. Como que eu faço para saber se algo é maior ou menor que o outro?
tá? Por exemplo, como é que eu faço para saber quantas vezes maior é o 6 em relação ao 2? Eu pego o 6 e divido por 2. Quantas vezes maior ele é? 3 vezes maior, certo? Porque 3 vezes o 2 daria o 6. Então aqui eu também posso fazer isso com as forças, por exemplo. Eu posso pegar a força 2 e dividir pela força 1. Pronto, mas eu não sei a força 2 nem a força 1. Mas tu sabe a lei de Coulomb, né? Ó, K vezes o Q1, que aqui na verdade para a força 2 é a força que eu fiz depois das alterações, né? Então eu tinha 3Q1 vezes o Q2 sobre 2 dividido pela distância vezes 3 elevado ao quadrado. Isso tudo eu vou dividir por K vezes o Q1 vezes o Q2 dividido por D ao quadrado. Então isso aqui, ó, eu simplifico K com K, Q1 com Q1, Q2 com Q2. Pô, mas e o 8 e o 2 lá de cima? Se tu botar 8 e 2 aqui, tu vai botar 8 e 2 aqui, eles também simplificam, tá? E aí eu vou também simplificar, obviamente, esse d ao quadrado aqui com esse d que vai ser elevado ao quadrado, mas eu não posso tirar esse quadrado porque ele está elevando ao quadrado 3, né? Então veja que aqui a parte de baixo toda já virou 1, né? Porque eu simplifiquei tudo e sobrou só o que eu tenho aqui em cima. Então ficou 3 meios que eu tinha aqui em cima, dividido por 9, certo? Obviamente, se é dividido por 1, eu nem preciso me preocupar, né? É 3 meios dividido por 9 a minha resposta. Quanto que dá isso? Bom, aí você copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, vamos lá. 3 meios vezes 1 sobre 9, que é justamente o que eu fiz antes para definir, né, se a minha força é aumentar ou diminuir. Lembra que o 9 tinha uma tendência maior a reduzir ali a minha força do que o 1,5. Mas vamos lá. Aqui 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 9 deu 18. Se eu simplificar aqui dividindo os 2 por 3, fica 1/6. Ou seja, a força F2 é 1/6 da força F1, certo? Se ela dá um valor que é igual a 1, a força F2 é igual a F1. Se ela dá um valor menor do que 1, a força F2 vai ser menor do que o F1. E se ela desse um valor que é maior do que o 1, aí ela seria uma força que é maior. Nesse caso, ela deu 1/6, que é menor do que 1, então eu tenho certeza que essa força diminuiu. Essa é uma das maneiras de resolver, tá? Tem várias maneiras. Se tu quiser, me manda aí nos comentários ou depois vem falar comigo que eu te ajudo a demonstrar outras formas, né, de como a gente pode chegar nesse mesmo resultado. Então veja que aqui eu fiz de uma maneira um pouquinho mais simples, aqui a gente utilizou a divisão, né, entre as forças para descobrir quantas vezes maior ou menor era o F2 em relação ao F1, tá? Então aqui eu já sei que a 2 está correta. Vamos lá para 3. Duplicou-se o valor de Q1 e quintuplicaram-se os valores de Q2 e de D. Galera, nessa daqui a gente já pode dar uma olhadinha, né? Se você triplicar o valor, vamos lá, ó. Triplica o valor de Q1, duplica o valor de Q1, né? Triplicar era antes. Duplica o valor de Q1, então agora eu tenho aqui, deixa eu aumentar, ó. Você vai ter 2Q1, certo? E ele vai quintuplicar tanto o Q2 quanto a distância. Lembra que lá no início eu tinha Q1 vezes Q2? Agora aqui eu vou ter 10 Q1 vezes Q2. Ou seja, isso quer dizer que isso aqui ficou 10 vezes maior. Certo? Mas a minha distância, ela aumentou 5 vezes. E tu sabe que quando a distância aumenta, a força diminui, né? Vamos lá. A força diminui. Quantas vezes? O quadrado do quanto aumentou a distância. Se a distância aumentou 5 vezes, a força diminui 25 vezes. Concorda que esse 25 vezes que ele quer diminuir é maior do que essas 10 vezes que ele quer aumentar? Então, aí você já sabe que a tua força vai diminuir com certeza, tá bom? Então aqui você já pode fazer, já pode ir lá marcar a 3 como uma das situações em que a força vai
diminuir. Se você quiser, tu pode até testar esse método que eu te ensinei aqui, nessa, né, aí na tua casa, para tentar ver se você chega numa resposta que, aliás, 25 vezes menor, né? Numa resposta que seja compatível, né, com o que a gente achou aqui. Uma outra forma também que eu falo é multiplicar as vontades, né? Eu falo às vezes com meus alunos, multiplicar as vontades. Como assim? Pela carga ele quer aumentar 10 vezes, então ele ficaria 10 vezes maior, certo? E pela distância ele quer diminuir 25 vezes, então ele quer ficar 25 vezes menor. Aqui eu botei 10 por quê? Porque eu considero inicialmente a força comum, então ela ficou 10 vezes maior. E aqui ela ficou 1 sobre 25. E aí eu posso multiplicar essas vontades, né? Vai ficar 10 sobre o 25. Aí tu faz a conta aí, com certeza isso aqui vai ser um número menor do que 1, né? Entre 0 e 1. Então você sabe que a tua força diminuiu nesse caso, tá? Lá, muito provavelmente é isso que você vai encontrar no final da resolução se você aplicar esse método, tá bom? É um atalho muito legal para esse método. 4. As cargas foram colocadas em um meio no qual a constante eletrostática é K', que é 2K0, né? 2 vezes a constante eletrostática do vácuo. Mas a uma distância de D sobre raiz de 2. Interessante essa, né? D sobre raiz de 2. Então vamos lá. Vamos ver como é que ficaria. Então, começando a brincadeira, tá? Começando a brincadeira. Ele me falou que ela foi colocada num meio onde a constante eletrostática, né, desse meio, a nova constante eletrostática, é 2 vezes a constante eletrostática que eu tinha lá no início. Certo? E ele me fala também que a nova distância que ele possui, ele me fala lá, ó, a nova distância é de D sobre raiz de 2. Certo? Lembra da fórmula? Ela está lá em cima, não vou buscá-la agora, eu vou desenhá-la aqui para ti, ó. A força elétrica é igual a K vezes o Q1 vezes o Q2, dividido por D ao quadrado. Aqui, obviamente, é o módulo, né, desse produto, tá? Mas então, isso aqui nem importa pra gente, porque só mudou agora a constante e a distância. A constante, ela é diretamente proporcional, pode ver, ela é diretamente proporcional à força elétrica. Então, se eu tenho uma nova constante que é 2 vezes maior do que a anterior, quer dizer que a minha força quer aumentar 2 vezes, quer ficar 2 vezes maior. Agora, a minha distância, eu vou ter que analisar. Pro esse raiz quadrada de 2, como é que eu vou fazer? Vamos lá que eu vou te ensinar, ó. Aliás, já te ensinei, né? O D diminui, certo? O D diminui. A tua força F aumenta. Então, na verdade, tu nem precisa fazer o resto, porque se aumentou por conta de aumentar a constante eletrostática e aumentou por conta da distância, com certeza vai aumentar. Mas talvez tu tenha ficado curioso com esse raiz de 2, como é que a gente faz? O D diminui, raiz de 2 vezes. Então, o F aumenta o quadrado da raiz de 2, que é igual a 2. Então, ele também vai tentar ficar 2 vezes maior. Se eu fosse multiplicar as vontades aqui, a minha força ficaria 4 vezes maior, beleza? Então, aqui você tem um aumento de força, que não é o que a gente está buscando, né? Então, aqui você vai marcar apenas 2 e 3. Letra B, certo? Letra B. Então, galera, com as questões trabalhadas nesse vídeo, a gente pôde fazer muitas relações com o produto das cargas, com a relação entre a força e a distância, né? E na próxima aula nós vamos fazer também relações de proporção, tá? Mas aí vão ter alguns valores envolvidos ali diferentes para a gente ver de uma outra perspectiva, né? Um outro tipo de cobrança de questão envolvendo a relação entre força elétrica e as variações que podem existir entre carga e entre distância. Beleza? Então, acompanhe o próximo vídeo aí, né? Espero que você tenha gostado desse e até a próxima. Valeu!